Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje, né, da Rede Globo, que é uma mídia, né, detentora de produção de informação, né? Ela detém os meios de produção de informação e informa de acordo com a vontade particular dela. Eu estava assistindo agora há pouco o Jornal Hoje, né, e vi um flash, né, porque eu não assisto o Rede Globo há muito tempo, até porque a Rede Globo faz má saúde intelectual, e a Rede Globo estava acreditando a alta do dólar ao coronavírus, tá? E ao mesmo tempo ela entra em contradição quando ela diz que o Brasil foi o país que mais teve desvalorização de sua moeda em relação ao dólar no mundo, não é? Então, o problema não é o coronavírus, né? O problema é a falta de segurança do investidor, né? Principalmente o investidor internacional, nas bolsas brasileiras devido à volatilidade do dólar, né? Devido à volatilidade da moeda e devido à falta de políticas de geração de emprego. Se não existe política de geração de emprego, o cara não vai investir, né? Eu não abriria uma loja se eu não tivesse certeza que a loja iria dar certo. A mesma coisa é investidor, ele não vai abrir um negócio onde tem, né, uma economia informal gigantesca, que não há segurança de recebimento de pagamento, e há uma massa de desempregados gigantesca também. Né? E os que estão sendo recontratados com menor salário. Isso significa que diminui o dinheiro na circulação de mercado, na circulação da economia e, consequentemente, né, a indústria vai se desaquecendo, né, e que tende a piorar com as privatizações e a reforma administrativa. Por quê? A ideia do Estado mínimo, né, segundo eles, como os Estados Unidos não têm um Estado mínimo, tá? O Estado foi tirado da mão do servidor público e foi colocado na mão da iniciativa privada, tá? O estado de bem-estar social passou a ser serviços, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, embora a gente tenha um sistema de saúde público, né, de não tão boa qualidade, nos Estados Unidos não possui um sistema público de saúde. Se o cara estiver doente, se ele não tiver seguro saúde, ele tem que pagar, sob o risco, inclusive, de perder até a sua casa, tá? Então, a escola, né, que é um bem que está na Constituição também, é gratuita. Nos Estados Unidos, a maioria é paga, tá? E aonde vai esse dinheiro arrecadado da população? Claro que há uma redução dos impostos, né? Mas onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para, né, a indústria da guerra, né? Que só na guerra do Iraque, né, já foi calculado US$ 1 trilhão que foram gastos para matar Osama Bin Laden, né? E aí surge até teorias da conspiração de que os norte-americanos sabiam dos ataques à Torre Gêmeas, assim como há uma teoria da conspiração, né? Umas citações de alguns historiadores que os norte-americanos sabiam dos ataques a Pearl Harbor em 1943, né? E deixaram acontecer porque o povo norte-americano era contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. E depois do ataque de Pearl Harbor no Havaí, né, a opinião pública mudou, assim como a opinião pública mudou em relação ao ataque nas Torres Gêmeas de 11 de setembro, que levou os Estados Unidos à guerra contra o Iraque e à guerra contra o Afeganistão, tá? Na busca de Osama Bin Laden, que custou US$ 1 trilhão, né, tirado do orçamento público e que enriqueceu a indústria das armas, enriqueceu a indústria do petróleo e da construção civil para reconstruir o país. E quem que morreu? Morreu o pobre, o hispânico, o negro, que foi para a guerra, tá? Com os equipamentos dos senhores das armas, morrem os pobres e os brancos bilionários ficam mais ricos, tá? Então, o orçamento público que era destinado ao bem-estar social foi tirado para quê? Foi tirado para abastecer os grandes senhores neoliberais, né, donos do poder nos Estados Unidos. Tá? A mesma coisa é o que o Paulo Guedes pretende no Brasil. Né? Diminuir o Estado? Não diminui o Estado. O Estado é preenchido pela iniciativa privada que vira, né, um trem da alegria. Né? Porque muda prefeito, muda governador, muda os funcionários públicos. Né? Deixa de ser funcionário público e passa a ser funcionário privado do serviço público. Tá? Então, tira até o direito democrático do servidor público
se manifestar na eleição, por quê? Sobre o risco de perder emprego se o candidato da oposição ganha. Por isso que existe a estabilidade do servidor público, que não ganha, inclusive, fundo de garantia por causa disso. Tá? E lembrar que no passado, não muito distante, todo trabalhador brasileiro tinha uma estabilidade depois de 6 meses de serviço, e essa estabilidade foi trocada na ditadura militar pelo fundo de garantia. Por quê? Porque o patrão pode demitir a qualquer momento, e agora o fundo de garantia foi piorado pela reforma trabalhista, né, e a carteira verde e amarela, que não paga mais 40% da multa do fundo de garantia, e sim só apenas 20%, né, e por isso que empobreceu também a massa salarial. Não só a perda de mais de 100 direitos que o trabalhador tinha, como também, né, o fundo de garantia e até a possibilidade de entrar na justiça contra a empresa. Por quê? Porque agora, se você entra na justiça contra a empresa e perde a causa, você paga. Anteriormente, a justiça era gratuita. Agora, é uma forma de intimidar o trabalhador a entrar contra um empresário na justiça. Né? Esse é um governo que representa o neoliberalismo, um governo de direita e conservador. Ok? Essa foi minha participação e até a próxima.